Olá, aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Patrícia Castro e o meu sinal na comunidade surda é... Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Na aula de hoje, trabalharemos o componente curricular Educação Física com foco na unidade temática de esportes. Vamos falar sobre a modalidade esportiva atletismo, arremessos e lançamentos. Vamos lá, chegou a hora de aprender! A história do atletismo começa desde o princípio da nossa civilização. Os povos primitivos já praticavam de forma instintiva movimentos de arremessar e lançar objetos. Estes movimentos eram essenciais para a sua sobrevivência em atividades de caça e de defesa. Não temos registros fotográficos para ilustrar como caçavam os homens do tempo das cavernas, mas podemos ter uma ideia ao observar esta imagem. A ilustração mostra homens nativos da África do Sul, armados com lanças em uma expedição de caça. Nas provas de lançamento, o objetivo é lançar o objeto a maior distância possível, superando os demais competidores. Vamos ver na imagem as modalidades desta prova de lançamento. Lançamento de disco, lançamento de dardo e lançamento de martelo. O lançamento de dardo já fazia parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, aparecendo pela primeira vez em 708 a.C. O objetivo dessa prova é lançar o dardo tentando alcançar a maior distância possível. O dardo tem forma de lança e pode ser feito de fibra de vidro, de metal ou fibra de carbono. Peso e medidas do dardo. Homem, dardo de 2,70 metros com peso de 800 gramas. Mulheres, dardo de 2,30 metros com peso de 600 gramas. Para realizar o lançamento, o atleta realiza uma corrida de aproximação. Esse percurso varia entre 7 a 13 passos. Até então, o dardo é carregado à altura da testa. Ao atingir a marca intermediária, inicia a corrida preparatória, que é a preparação do lançamento. O atleta posiciona o dardo para atrás da linha dos ombros, inclina o tronco para trás, para em seguida impeli-lo para frente, fazendo um giro rápido para que o dardo seja lançado em uma angulação entre 30 e 45 graus do solo. A velocidade do dardo chega a atingir até 100 km por hora. O atleta é desclassificado caso ultrapasse a marca de zona de lançamento, mesmo depois do arremesso. O dardo deve tocar no solo pela ponta dianteira. O lançamento do disco é uma prova da antiguidade, representado na estátua contemporânea, em particular pelo discóbolo, uma obra de Miron, datada do século V a.C. Nessa imagem à minha esquerda, vemos uma réplica reduzida do discóbolo original. Existente na programação dos Jogos Olímpicos desde a Grécia Antiga, o lançamento de disco foi introduzido no programa olímpico como prova exclusivamente masculina, desde os primeiros Jogos em Atenas, em 1896. Para as mulheres, a modalidade foi incluída a partir do ano de 1928, em Amsterdã. Lançamento de disco. O disco é um prato de metal tendo a forma de um círculo com um diâmetro de 22 centímetros. Na prova masculina, o disco mede entre 219 e 221 milímetros de diâmetro e de 44 a 46 milímetros de espessura, pesando 2 quilos. Na modalidade feminina, mede entre 180 e 182 milímetros de diâmetro, 37 a 39 milímetros de espessura, pesando 1 quilo. O lançamento é feito de dentro de um círculo de 2,5 metros de comprimento no chão, ladeado por uma divisória de concreto de 2 centímetros de altura. O atleta segura o disco plano contra os dedos da mão e o antebraço do lado do lançamento. Gira sobre si mesmo rapidamente e lança o disco ao ar, estendendo o braço. Para a medição da distância lançada, o disco precisa aterrar dentro de uma área pré-marcada e o atleta não pode deixar o círculo antes do disco cair, e sempre pela metade traseira do círculo. Caso pise fora dele durante o lançamento ou antes do disco tocar o solo, o lançamento será impugnado.
Normalmente, em cada competição são feitas entre 4 e 6 lançamentos. No caso de empate, o desempate é feito pela segunda maior marca e assim sucessivamente. Lançamento de martelo. O martelo é uma esfera de metal geralmente de aço, inoxidável ou bronze, com 7,26 kg de peso no masculino e 4 kg no feminino. Ela é presa a um cabo de aço na ponta da qual existe uma manopla, onde o atleta segura para o lançamento. O conjunto esfera, cabo e manopla formam uma unidade de comprimento máximo de 1,2 metros. O lançamento é feito com o atleta posicionado dentro de uma base de concreto circular de 2 metros e 135 centímetros de diâmetro, com um anel metálico ressaltado marcando o diâmetro limite. Para que a distância seja medida, o lançamento precisa ser feito de maneira que o implemento caia dentro de uma área marcada num ângulo de 34,92 graus à frente e o atleta não pode sair do círculo antes que o martelo toque o chão após o voo, e sempre pela parte traseira dele. O setor onde se realiza o lançamento de martelo é envolto por 3 lados de uma gaiola, geralmente revestida por redes, de cerca de 10 metros de altura, que protege os espectadores e demais atletas de algum acidente. Como nas demais competições de lançamentos, vence quem lançar o objeto a maior distância. Cada atleta tem 3 tentativas. Como resultado final, considera-se a melhor marca. Em caso de empate, vale a segunda melhor marca do atleta. Arremesso de peso é uma modalidade olímpica de atletismo onde os atletas competem para arremessar uma bola de metal o mais longe possível. As qualidades principais do atleta campeão são a força e a aceleração. Ao contrário do lançamento de dardo, lançamento de martelo e lançamento de disco, este esporte é chamado oficialmente de arremesso, devido ao fato do peso ser empurrado e os demais serem projetados com características diferentes. A bola oficial masculina pesa 7,260 kg e é geralmente feita de bronze ou ferro fundido e chumbo, possuindo cerca de 12 centímetros de diâmetro. Na categoria feminina, ela pesa 4 kg e o seu diâmetro é de 9 centímetros aproximadamente. Assim como no lançamento do martelo, o arremessador de peso tem uma área restrita circular de diâmetro de 2 metros e 135 centímetros para se locomover, com um anteparo semicircular de concreto ou madeira de 10 centímetros de altura no limite frontal dele. No início do lançamento, o peso deve estar colocado entre o ombro e o pescoço do atleta e arremessado com as pontas dos dedos e não com a palma da mão. Durante o lançamento, o atleta deve rodar sobre si mesmo e arremessar, utilizando a técnica do giro. A marca obtida em cada arremesso é medida a partir do primeiro arremesso, onde o peso bate no chão, dentro de um setor pré-determinado com 35 graus de abertura. O atleta não pode tocar no anteparo do chão, nem ultrapassá-lo com o pé, e o arremesso deve ser sempre feito numa linha acima do ombro. Caso ele deixe o círculo antes do peso tocar o solo ou se retire dele pela frente ou pelo lado, o arremesso será invalidado. Em competições oficiais, cada atleta tem direito a 3 lançamentos e somente os 8 primeiros fazem mais 3 lançamentos. A posição na classificação é determinada pela distância obtida no maior arremesso válido. Em caso de empate, vale a segunda maior marca do atleta. Em todas as provas de lançamento e arremesso, é necessário que o atleta desenvolva força, agilidade, equilíbrio e velocidade. Embora as provas de arremessos e lançamentos precisem de materiais e treinamentos específicos, você pode praticar diversas brincadeiras que se aproximam delas. Podemos citar hoje a brincadeira de arremessar bolinhas de papel no cesto. Você pode tentar aí mesmo na sua casa. Basta pegar folhas de papel que sejam rascunho, posicionar o cesto a uma distância média de você. Então, você poderá lançar essas bolinhas para acertar dentro do cesto. A cada vez que você acertar, aumente a distância. Agora é o momento de verificar se você prestou atenção na aula de hoje, pois chegou a hora da atividade. No lançamento de dardo, qual a distância média da corrida de aproximação? Alternativa A,
7 a 13 passos. Alternativa B, 5 a 15 passos. Alternativa C, 10 a 20 passos. Alternativa D, 14 a 25 passos. Agora vou dar um tempinho para você pensar na sua resposta. Tempo na tela. E a alternativa correta é? Opção A, 7 a 13 passos. Parabéns se você acertou. Atividade de número 2. Complete a frase corretamente. O arremesso de peso é uma prova onde os atletas competem para arremessar, pontinhos, o mais longe possível. Opção A, um dardo de fibra. Opção B, uma esfera de madeira. Opção C, uma bola de madeira. Ou opção D, uma bola de metal. Vou dar um tempinho para você pensar na sua resposta. Tempo na tela. E a resposta correta é uma bola de metal, opção D. Se você acertou, parabéns! Agora vamos para a terceira atividade. Quais as medidas oficiais do dardo para as mulheres? Opção A, 2,5 metros e 500 gramas. Opção B, 1,5 metros, 550 gramas. Opção C, 2,3 metros e 600 gramas. Opção D, 1,8 metros e 450 gramas. Vou dar um tempinho para você pensar na sua resposta. Tempo na tela. E a opção correta é? Opção C, 2,3 metros e 600 gramas. Se você acertou, parabéns! Então, gostaram da nossa atividade? Agora vamos rever um pouco do que aprendemos hoje em nossa aula. Chegou a hora da revisão! Na aula de hoje, aprendemos sobre as provas de arremessos e lançamentos do esporte atletismo. A história do atletismo começa desde o princípio da nossa civilização. Os povos primitivos já praticavam de forma instintiva movimentos de arremessar e lançar objetos. Esses movimentos eram essenciais para a sua sobrevivência, atividades de caça e de defesa. Não temos registros fotográficos para ilustrar como caçavam os homens do tempo das cavernas, mas podemos ter uma ideia ao observar esta imagem. A ilustração mostra homens nativos da África do Sul, armados com lanças, em uma expedição de caça. Nas provas de lançamento, o objetivo é lançar o objeto a maior distância possível, superando os demais competidores. Lançamento de disco. O disco é um prato de metal com a forma de um círculo, de diâmetro de 22 centímetros. Na prova masculina, o disco mede entre 219 e 221 milímetros de diâmetro, e 44 a 46 milímetros de espessura, pesando 2 quilos. Na modalidade feminina, mede entre 180 e 182 milímetros de diâmetro e 37 a 39 milímetros de espessura, pesando 1 quilo.
O lançamento é feito de dentro de um círculo de 2,5 metros de diâmetro no chão, margeado por um anteparo de concreto de 2 centímetros de altura. O atleta segura o disco plano contra os dedos da mão e o antebraço do lado do lançamento. Gira sobre si mesmo rapidamente e lança o disco ao ar, estendendo o braço. Lançamento do dardo. O atleta realiza uma corrida de aproximação. Esse percurso varia entre 7 a 13 passos. Até então, o dardo é carregado à altura da testa. Ao atingir a marca intermediária, inicia a corrida preparatória, que é a preparação do lançamento. O atleta posiciona o dardo para trás da linha dos ombros, inclina o tronco para trás para, em seguida, impeli-lo para frente, fazendo um giro rápido para que o dardo seja lançado em uma angulação entre 30 e 45 graus do solo. A velocidade do dardo chega a atingir até 100 km por hora. O lançamento do martelo. O martelo é uma esfera de metal, geralmente de aço inoxidável ou bronze, com 7 kg 260 gramas de peso no masculino e 4 kg no feminino. Ela é presa a um cabo de aço na ponta do qual existe uma manopla, onde o atleta segura para o lançamento. O conjunto esfera, cabo e manopla forma uma unidade de comprimento máximo de 1,20 m. Arremesso de peso. É uma modalidade olímpica do atletismo onde os atletas competem para arremessar uma bola de metal o mais longe possível. As qualidades principais do atleta campeão são a força e a aceleração. Ao contrário do lançamento de dardo, lançamento de martelo e lançamento de disco, este esporte é chamado oficialmente de arremesso devido ao fato de ser empurrado e os demais serem projetados com características diferentes. A bola oficial masculina pesa 7 kg 260 gramas e é geralmente feita de bronze ou ferro fundido e chumbo, possuindo cerca de 12 centímetros de diâmetro. Na categoria feminina, ela pesa 4 kg e o seu diâmetro é de aproximadamente 9 centímetros. E por hoje é só. Aguardo você para a nossa próxima aula de Educação Física. Acompanhe as aulas também em nossas redes sociais. Tchau, tchau!